Hebreus capítulo 10, versículo 25. Síndrome dos desigrejados. Síndrome dos desigrejados. Hebreus 10, 25, texto conhecido, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém, irmãos? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, disse o escritor aos Hebreus. Irmãos, a primeira vez que eu digitei no meu notebook essa palavra desigrejado, o computador não reconheceu. Ele não reconheceu. Quem lida com informática sabe que aparece lá uma palavra que ou você adiciona no dicionário, ou ela vai sempre estar lá com um destaque em vermelho. Então eu adicionei, porque eu diria, lamentavelmente, que isso já faz parte, os desigrejados, de algo que é atual, que nós já lidamos com isso. As razões para que alguém deixe a igreja local, a igreja de congregar, de participar, nós não temos ainda a precisão, nós não temos dados tão precisos. Por isso que eu não os trago nessa manhã. Ainda está se vendo, até porque me parece que a cada dia vai crescendo. Assim como tem gente que está vindo para o Evangelho de Cristo, sendo liberta, sendo salva, congregando, nós temos também um grupo considerável de pessoas com o discurso, com o argumento de que querem Cristo, mas não querem fazer parte da igreja. E nós sabemos, irmãos, que por si só, essa fala, ela é contraditória e ela não tem o que nós chamamos de embasamento bíblico. Porque nós não temos como separar Cristo ou a igreja de Cristo. Alguém que queira Jesus e não queira uma igreja que é de Jesus. A não ser que essa igreja não seja de Jesus. A não ser que essa igreja não seja de Cristo. Porque também pode ser. Então, nesse caso, fuja mesmo, saia. Mas, irmãos, quando a igreja, ela é fundamentada na palavra, quando ela está na doutrina, como nós lemos lá em Atos, dos apóstolos, quando ela tem seriedade com o pecado, quando ela procura cumprir a sua missão, quando ela não é perfeita, mas ela não usa da sua imperfeição ou da imperfeição dos seus membros, porque qual é a imperfeição da igreja? É a imperfeição dos membros dela. Porque a igreja não é o edifício, a igreja não é a construção, a igreja somos nós, eu e você, todos nós. De forma que nós entendemos que as razões podem ser diversas. Eu já vi nessa andada de ministério pastoral, gente argumentando que saiu porque foi ferido, foi magoado, por pastor, por alguém da igreja, foi magoado, foi ferido, alguém não deu a atenção necessária, então se deixa, viu, começou a olhar erros, graços em relação a outras vidas, e aí hoje argumenta que saiu por causa disso. E nós, irmãos, mesmo sem ter esses dados, essas informações tão precisas, porque essas pessoas saem, nós temos os sintomas, o que nós colocamos aqui como síndrome, que pegamos da medicina, que é uma junção de sintomas para uma ou mais enfermidades. Então, nós temos a síndrome do desigrejado. E são alguns sintomas que, inclusive, pela autoridade da palavra, pela autoridade pastoral, em nome de Jesus, eu peço a cada membro da PIBA nessa manhã aqui, aqueles que me ouvem, que o irmão ficasse atento, a irmã ficasse atenta. Se algum desses sintomas, um ou mais, quem sabe a sua vida já não está sendo objeto deles.
Então, o primeiro sintoma de um desigrejado é a ausência em cultos por motivos irrelevantes. A pessoa começa a faltar os cultos, quando é um prazer, é uma alegria participarmos. Só os irmãos que visitam é que sabem a dor de alguém que não pode mais subir essas escadas, ou subir aquele elevador, chegar aqui com as próprias pernas para poder cultuar. A saudade que se tem de congregar. E o primeiro sintoma desse desigrejado é faltar cultos, mas não é faltar cultos por qualquer motivo. Porque nós podemos, irmãos, faltar os cultos por questões justas ou justificadas. Ninguém vai deixar de trabalhar, vai perder o seu horário de emprego para vir aqui cultuar. Até porque nós entendemos também que é uma responsabilidade que deve ter em cada um de nós. Mas quando os motivos são irrelevantes, e olhe e coloque irrelevante nisso, porque justamente nesse retorno tem gente que não veio ainda para a igreja, mas já foi para tudo quanto é tipo de lugar. O irmão possa imaginar. Já foi, e é claro que tem liberdade para fazê-lo. Mas o que nós queremos colocar aqui, irmãos, é que o primeiro sintoma é esse. Faltar os cultos, a participação dos cultos, a presença nos cultos. Mas há um segundo sintoma, irmãos, que é que esse desigrejado, ele começa a ver só defeitos e problemas na igreja. Aliás, desigrejado não sujeito a se desigrejar. Ele está correndo sério risco. Possivelmente, ou provavelmente, irá sair, se ele apresenta esses sintomas. Começa a ver só defeitos, ou apenas defeitos e problemas na igreja. Se você conhece alguém que só vê defeitos numa igreja, só problemas, essa pessoa está potencialmente habilitada para ela deixar a igreja ou comer o nosso juízo aqui dentro. Infelizmente. Comer o nosso juízo. Porque, irmãos, é impressionante que a igreja é uma reprodução daquilo que nós somos em nossas casas, em nossas vidas. Ou nós mudamos aqui pelo fato de nós chegarmos aqui cheirosos, penteados e arrumados. Não. Muitas vezes nós reproduzimos na igreja o que nós somos em casa. Muitas vezes nós reproduzimos nas ações que nós fazemos na igreja, com tão pouco tempo que nós passamos hoje aqui. Nós reproduzimos o que nós somos. O que nós somos. E nós percebemos que o sintoma de alguém que só vê problemas e defeitos na igreja sinaliza para alguém que está correndo o risco de deixar a igreja. Um terceiro sintoma é começa a deixar de devolver, aliás, dízimos e ofertas para a manutenção do ministério. É como se ela fosse o dono ou a dona do dinheiro. Ela não reconhece que dízimos e ofertas é um dever, e muito mais do que dever, é uma alegria. Nós podermos cooperar com o sustento da igreja. Porque como falamos aqui, Deus de nada precisa, mas a obra dele é sustentada pelos nossos dízimos e ofertas. E quando o crente, ele começa a ter esse sintoma, ele começa a reter o dízimo. Nós temos histórias tristes, irmãos, com tanta dor muitas vezes, no interior, pastores, líderes, muitas vezes sofrendo por alguém ou por famílias, que por não gostarem muitas vezes da performance, não gostarem do pastor, não gostarem do que ele muitas vezes prega, aí retém o dízimo. Como se fosse nossa propriedade. E quem disse que o dízimo, oferta até de forma deliberal, mas quem foi que disse que o dízimo é seu? Quem foi que falou isso? Se você é crente, e nós estamos falando a crentes, então quando há uma retenção, ou às vezes até, não vou entregar a igreja não. A igreja é rica, como eu já ouvi de alguns aqui. A igreja é rica. Então vai fazendo a beneficência, compra uma cesta básica para um, dá um dinheirinho a outro, e a outro,
como se fosse o direito, irmãos, biblicamente falando, de administrar os dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, a Bíblia é muito clara, trazer os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento. E nós, como batistas, irmãos, nós temos a liberdade aqui de apreciarmos orçamento no início de ano, de podermos ter fala livre e voto nas decisões e encaminhamentos da igreja, de poder você, muitas vezes, chegar a líderes dessa igreja e ao ministério pastoral e obter informações que alguém um dia, saindo daqui, foi falar com o pastor e perguntou por que não estava tendo a assembleia, por que não se sabia quanto é que entrava e saía da igreja. E ele disse, e quem disse que nós temos o dever de fazer isso? Não interessa o irmão, entregou aqui, pronto. Então, quando alguém retém dízimo e oferta, irmãos, seja por qualquer motivo, tendo condições de cooperar, tendo condições de participar da vida financeira da igreja, está correndo sério risco de sair da igreja. Mas, irmãos, há um outro sintoma: a oração e leitura da palavra já não são práticas costumeiras. Há um desprezo pela oração e pela leitura da palavra. O que nós chamamos de disciplinas espirituais. O que nós chamamos da vitamina essencial que o crente precisa. São práticas que nós não devemos jamais. Não, já orei tanto. Olha, eu tenho não sei quantos anos de crente, quantas orações já fiz, então já não preciso mais orar, já não preciso mais ler a Bíblia. Jamais nós deveremos fazer isso. Negligenciarmos oração e leitura da palavra cotidianamente. São as disciplinas espirituais, por isso que não é em vão que é chamado de pão, é alimento. Por quê? Porque nós necessitamos de nos alimentarmos diariamente. É água, por quê? Porque nós precisamos beber diariamente. Quando alguém despreza oração e leitura da palavra, está correndo sério risco de ser um desigrejado. Mas há um outro sintoma, irmãos. Um desânimo espiritual começa a tomar conta da vida dessa pessoa. Desânimo espiritual. Não é um abatimento por causa das lutas, dos problemas que todos nós temos. Mas é um desânimo espiritual. A pessoa chega aqui empurrada muitas vezes, e como se fosse o maior peso da vida ela ficar num culto aqui. Por isso que daqui algumas vezes parou mais, graças a Deus. Mas nós víamos alguns irmãos olharem tanto para o relógio, que eu não sei se é um tipo já de costume seu fazer isso, ou que você diz, mas que culto demorado, mas que coisa chata, mas que problema sério, meu Deus, não termina nunca. E nós muitas vezes gastamos, para quem não assiste tudo bem, mas nós gastamos no mínimo 2 horas para às vezes assistir um filme. Nós vamos a um banco, não sabemos, ou entramos hoje, mesmo com todas as ações online, mas quando você vai resolver um problema mesmo lá dentro, você entra e não sabe que hora sai. E fica uma agonia muitas vezes, um desânimo para vir. Para os adolescentes e para os pais. Não, estou com preguiça, não vou, mas é tão chato. E muitas vezes se despreza essa questão de estar com argumentos pueris, vãos, e que você, se não sabe, vai saber agora mais ainda. Está prejudicando a sua vida em relação a isso. Muitas vezes dói o nosso coração, irmãos, em ver acordar cedo, muitas vezes, nossos filhos para ir para a escola, né? Quem já foi pai e mãe aqui, ou está sendo agora, a gente vê o bichinho dormindo lá, diz, oh meu Deus, que pena. Mas por que a gente acorda? Acorda e vai dormindo, tropeçando, mas vai. E para a igreja, muitas vezes, o desânimo, comodismo. Mas se o pai não vem, se a mãe não vem, não é dar um sermão a cada domingo, vamos para a igreja, não, já chamou, deixe lá o seu filho. Começa a orar por ele. Lamentavelmente, eu já vi até pai disciplinar filho para não vir à igreja, para culto.
acampamentos dos embaixadores, disciplinem para não ir para a escola. Vai ficar um mês sem ir para a escola, uma semana sem ir para a escola, por que muitas vezes a gente não faz isso? É como se fosse a escola mais importante que a igreja? E aí nós vamos tendo, isso eu estou falando porque são sintomas de desânimo muitas vezes. Mas, irmão, nós vamos adiante e vamos ver que velhos hábitos pecaminosos voltam com mais força para alguém que está com sintoma de desigrejado. Você até parou por um tempo, por anos, quem sabe. Você não tinha práticas pecaminosas. Práticas pecaminosas são aquelas práticas que você faz hoje, aí você passa uma semana, você passa um mês, aí depois você comete de novo, aí depois você perde, chora, pede perdão ao Senhor, o Senhor lhe perdoa porque Ele é perdoador mesmo, aí você faz de novo. Aí depois passa um tempo, você faz de novo. Você passa outro tempo, você comete de novo. São práticas, pecados costumeiros, de estimação. Pecados de estimação. E não pense apenas na questão sexual. A nossa língua, ela é terrível para cometer alguns tipos de pecado. Velhos hábitos pecaminosos vêm à tona. Quando a gente está com essa síndrome, esses sintomas de desigrejado. E nós vamos, irmãos, ver por último. O último sintoma é que alguém que está prestes a sair da igreja, muitas vezes alimenta uma história que não é verdadeira para justificar sua saída. Alimenta uma história que não é verdadeira para justificar a saída. Às vezes até parece, mas não é. Cria uma história que não é verdadeira. Porque os irmãos sabem muito bem, não é muito bem minha área, mas tem gente aqui com essa formação. Muitas vezes nós antipatizamos de graça algumas pessoas. Só em olhar. Eu já vi gente dizendo para outra, e eu perto, inclusive nos nossos círculos familiares, pode acontecer isso. Algo dizendo, mas eu pensei, eu tinha uma imagem tão diferente de fulano. Mas depois que eu comecei a conhecer melhor, como é diferente. Eu pensei que era muito prepotente, muito orgulhosa, mas não, como é diferente. Como é diferente. E aí muitas vezes se pega num olhar. Porque não sei se você já disse isso, repense. Eu sei, pastor, a forma que o Senhor me olhou assim, bem de lado. Já viu gente falando isso para o outro? Eu sei a forma que o rosto que você fez. E a gente começa a inventar histórias, porque elas não são reais, elas não são verdadeiras. Irmãos, que nós tenhamos compromisso e responsabilidade com esse tempo, porque inclusive o escritor aos Hebreus, eu ia dizer o apóstolo Paulo, porque eu penso que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Mas até hoje não foi comprovada a autoria de Hebreus. Ele disse, admoeste uns aos outros. Quanto mais que vocês veem que está se aproximando aquele dia, o dia da volta de Cristo. Jesus está voltando, irmãos. Está voltando. E Ele vem buscar uma igreja. E Ele vem buscar um povo, porque Ele tem preparado. A cada dia Ele vai trabalhando com a gente, em áreas da nossa vida que nós precisamos. Tem uns que precisam ser moídos um pouco mais, quebrados, porque estão muito orgulhosos. Muito acima, assim, muito no pedestal. E aí vem lutas que você diz, meu Deus, por que eu estou passando? Para lhe quebrar, meu irmão. Para lhe quebrar mais, lhe moer mais, para que você seja parecido com Cristo. E você não tenha esses sintomas que você pensa que você é, assim, melhor do que os outros. Então, o que é que nós vamos fazer depois de uma palavra dessa? Nós vamos continuar, irmãos, amando a igreja local. Eu sou apaixonado não, porque a paixão é passageira, né? Ela é forte, mas ela é efêmera. Mas eu amo a igreja. Eu amo e você deve amar também. Nós amamos a igreja local. Irmãos, quando eu subi aqui, tempo de pandemia, o ano passado, que eu vi esses bancos vazios,
E eu mandei vídeo para a gente, teve gente que mandou aquelas carinhas de choro, né? Pastor, não mande não, que tortura com a gente. Porque a gente queria estar aí. Então eu amo, nós devemos amar a igreja local. Ah, mas eu fui ferido. Meu irmão, se você foi ferido na igreja local, porque acontece mesmo. Tem gente que a gente fala as coisas que não deveríamos falar. Todo crente devia botar um cadeado na boca e só abrir quando Jesus mandar. Porque machuca. Tem gente que às vezes passa um tempo sem vir para a igreja, quando bota os pés aí, desviado. Desviado. Não. Receba com a palavra de vida, de ânimo. Oh, meu irmão, que bom lhe ver. Que alegria ver você aqui. Então, vamos, irmãos, continuar amando essa igreja local. Que é aqui, Piba, que Deus nos deu. 108 anos, já passaram pessoas aqui, de todos os perfis, de todos os tipos. E nós louvamos a Deus, quando eu digo todos os perfis, todos os tipos, porque nós somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes. Aqui, ó, a forma de pensar. E nós devemos nos amar e lutarmos pela união do corpo de Cristo, da igreja local. Que Deus nos ajude, e Ele ajuda. Eu não sei se nós vamos continuar necessitando de pregar, não é? Uma palavra dessa logo mais, um tempo mais oportuno, mas nós rogamos a Deus que em cada coração haja esse amor pela igreja local. Eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus bendito, Senhor da igreja, nós louvamos porque o Senhor é a cabeça, é quem manda, é quem comanda todas as ações do corpo. Muito obrigado, Senhor, por fazermos parte de um corpo, no sentido de igreja local. Muito obrigado por essa comunidade de fé que nós fazemos parte. Imperfeita como ela é, mas tão bonita a história. E tão, Senhor, de tal forma que nós possamos marcar com o nosso amor, com a nossa dependência do Senhor, esse tempo que nós estamos aqui vivendo. Porque outros passaram aqui e deixaram um legado, e outros virão à nossa frente. Dá-nos da tua graça, Senhor. Necessitamos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.